Grande dia, grande dia. Olha só, o TSE deu uma pancada no Bolsonaro. Acabou a votação sobre... Não acabou ainda porque o ministro pediu vistas, mas a votação da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão e a votação de hoje não era uma votação com um potencial muito destrutivo para o Bolsonaro. Tá 3-2 contra o Bolsonaro. Tá 3-2 para que esse processo de cassação de chapa continue. Faltam 2 votos. Um é do Barroso, aquele que é amigo do Moro, aquele que é amigo do Deltan Dallagnol, e que realmente não tem nada de amigo com o Bolsonaro. E o outro é do Alexandre de Moraes, é justo do Alexandre de Moraes, que é o principal alvo dos ataques do Gabinete do Ódio. O Alexandre de Moraes, quando a votação estava 3-2 para continuar as investigações para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, o Alexandre de Moraes, que assumiu vaga no TSE faz cerca de uma semana, 10 dias, ele pediu vista, quer dizer, ele pediu mais tempo para elaborar o voto dele. Ele pediu vista por alguns motivos. Primeiro é porque o Alexandre de Moraes ele tomou posse no TSE faz pouco tempo, então ele não teve tempo de analisar o processo inteiro. Tem que lembrar que ele também é ministro do STF. Além das votações do STF, ele ainda está conduzindo o inquérito das fake news e o inquérito que investiga os atos antidemocráticos do bolsonarismo. E o Alexandre de Moraes, além disso, tem a vaga no TSE, então ele tem muitas funções, ele pediu mais tempo para elaborar o voto. Além disso, ele falou que dois votos, um do Fachin, que foi um voto contra o Bolsonaro, um voto para continuar as investigações para caçar a chapa, e um voto que foi de um dos ministros que foi para não caçar a chapa, para arquivar tudo. Ele falou, Alexandre de Moraes, que tinham novos elementos nesses 2 votos e que ele precisava estudar mais a fundo. E que ele pediu desculpas para todo o povo brasileiro, falou a todo mundo que está esperando desculpas e eu vou voltar o mais rápido possível para dar o meu voto. Então faltam esses 2 votos, tá 3-2, falta um voto para que no processo, e olha só, eu repito, era o processo em que o Bolsonaro tinha mais chances de se safar. Tem 9 processos de cassação de chapa do Bolsonaro no TSE. Esses 2 processos, um movido pela rede da Marina Silva e outro pelo Boulos, era sobre um grupo de Facebook que tinha sido hackeado. Isso antes da eleição, para anular a eleição. E eles pediram para anular a eleição por causa desse grupo. Eu vou explicar tudo e o potencial de anular a eleição realmente. Mas antes, você quer ajudar a dar um empurrão final nesse governo? Um segundo. Curte o vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Exatamente o que o Bolsonaro fazia antes da eleição e depois começou a fazer muito mais, profissionalizou isso depois da eleição, é usar fake news para bombardear as pessoas com fake news. São até que 4 desses processos do TSE são processos do Ciro Gomes e do Haddad que pedem a anulação da eleição por conta de fake news disparada pelo Bolsonaro em mais de 15 mil grupos de WhatsApp que ele tinha, fora as fake news que eram mala direta, que eram fake news enviadas diretamente para as pessoas, eram mais de 700 mil robôs. Então o Bolsonaro, ele ataca as pessoas com mentiras o dia inteiro, todos os dias, ele distorce as narrativas. Pra gente quebrar as mentiras com a verdade, 1 segundo, você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube vai ver que esse vídeo tá bombando, que as pessoas estão assistindo, estão se inscrevendo no canal e vai mostrar o vídeo para mais gente. E aí mais gente se depara com a verdade, e a gente quebra as mentiras do bolsonarismo assim, fácil. Então, 1 segundinho você ajuda muito a dar um empurrão final nesse desgoverno genocida. Agora vamos falar desse processo da cassação de chapa. Olha só, há vários processos, como eu falei, 2 são esses processos que estavam sendo julgados até agora pelo TSE, mas o Alexandre de Moraes pediu vistas. Tinha um grupo no WhatsApp, antes da eleição, que se chamava Mulheres contra Bolsonaro. O grupo tinha cerca de 3 milhões de mulheres e ficou bem famoso, tinha várias notícias na mídia sobre esse grupo, eu lembro, estavam organizando passeatas de movimento Ele Não, tudo mais, e aí esse grupo foi hackeado. Em determinado momento foi hackeado. E mudaram o nome do grupo, mudaram as artes do grupo, mudaram tudo do grupo, e o nome do grupo virou Mulheres com Bolsonaro #17, que era o número do Bolsonaro na eleição. E o grupo começou a banir qualquer pessoa que criticasse o Bolsonaro, ou seja, bloquear os comentários, censurar qualquer pessoa que era contra o Bolsonaro, que era o objetivo inicial do grupo, e começou a publicar fake news e várias mensagens para a campanha do Bolsonaro. Muitas eram fake news contra adversários do Bolsonaro, outras eram fake news a favor do Bolsonaro e, para piorar, o Jair Bolsonaro, então candidato, ele compartilhou nas redes sociais dele a foto do grupo e uma mensagem dizendo obrigado pelo apoio. E aí,
ele está incentivando os hackers a continuarem hackeando qualquer pessoa que fosse contra o Bolsonaro. Não só isso, ele está chancelando que um grupo de pessoas que eram contra ele foi hackeado. E ele está fazendo também fake news como se aquilo fosse real, como se tivesse um grupo com 3 milhões de pessoas, de mulheres no Facebook a favor dele, o que era o contrário. E para quem usa o Facebook sabe que é muito difícil organizar um grupo com 3 milhões de pessoas. É muita gente num grupo. 3 milhões é muita gente num grupo, ainda mais um grupo que era organizado, que tinha publicações, tinha moderação, tinha toda uma estrutura. Então era uma coisa muito difícil de fazer, era uma estrutura muito grande, que inclusive ajudaria muito na oposição ao Bolsonaro depois da eleição. E foi desmantelado. E aí o TSE não investigou. O TSE não investigou, ficou até agora. E a votação estava 1-0 para que fosse arquivado esse processo. O relator, o G. Fernandes, o nome dele, ele pediu para arquivar. Só que aí, agora as coisas mudaram e o entendimento é 3-2 para que volte a investigar. Então tá 3-2 para que volte a investigar se o Bolsonaro tem alguma relação com isso, se ele tem culpa nisso e poder cancelar a eleição baseado nisso. Olha só, hackeando um grupo de WhatsApp, de Facebook, pode anular a eleição? Você pode me perguntar, Thiago. Eu falo, difícil. Mas o fato de o TSE ter votado, já está 3-2 e falta um voto de 2 ministros, a chance de acabar 5-2 é muito grande. E eu falei aqui ontem no vídeo sobre o TSE, eu falei, urgente, vamos votar a cassação da chapa. Olha, numa votação normal seria 5-2 contra o Bolsonaro. Eu falei, e tá 3-2, pode acabar 4-3 ou 5-2. Então, vamos esperar. Se uma coisa com potencial tão pequeno, que é um grupo de Facebook hackeado, o TSE está dando encaminhamento para continuar investigando, para potencialmente caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, agora imagina nos processos das fake news. Tem 4 processos movidos pelo Ciro Gomes e pelo Haddad que pedem a cassação da chapa do Bolsonaro por conta das fake news disparadas antes da eleição. Para piorar, hoje a Procuradoria-Geral Eleitoral, que é os procuradores do processo, deu parecer para que as provas do STF, do inquérito das fake news que estão lá com o Alexandre de Moraes, sejam compartilhadas com o TSE. É uma derrota gigantesca para o Bolsonaro. O Bolsonaro queria que esses 4 processos fossem julgados o quanto antes, arquivados o quanto antes, sem as provas do STF. Só que as provas do STF ainda estão sendo coletadas, a investigação tem andamento. Então vai demorar um pouco para que essas investigações, esses processos sejam julgados no TSE. Então, calma. Os processos mais destrutivos serão julgados daqui a alguns meses, antes do fim do ano, já com as provas do STF, porque o TSE vai ter que votar. Pela votação de hoje e pelas últimas votações, eu falei, a votação sobre se o Bolsonaro podia usar assinatura eletrônica para criar o partido dele, a Aliança Fascista. Bolsonaro perdeu. A mídia falou que o Bolsonaro ganhou e eu expliquei. Depois, o TSE falou que sim, pode usar assinatura eletrônica. A mídia falou, o TSE ajudou o Bolsonaro a criar o partido. Não, porque na mesma votação o TSE mudou as regras para a criação de novos partidos e pessoas que já são filiadas em algum partido vão ter que se desfiliar, o que é um processo burocrático, para poder se filiar de novo no Aliança. E mudaram a maneira de coletar as assinaturas e o Bolsonaro conseguiu 4 mil assinaturas, 5 mil, quase 98% das assinaturas foram invalidadas. E os advogados do Bolsonaro começaram a reclamar que, tá muito burocrático, tá difícil de criar o partido. Então o TSE colocou um abacaxi no Bolsonaro, foi no colo do Bolsonaro. Tenta criar o seu partido agora, não vai ser fácil. E o sistema eletrônico ainda não foi feito. Então o Bolsonaro o TSE votou que poderia, mas depende do sistema. E nem sabem se o sistema vai ser possível de ser feito um dia. Então, esse é o pé da situação. Aí agora, nova votação, já está 3-2, com potencial de ser 5-2, e o TSE também vai votar. A Procuradoria já falou que é a favor, o TSE vai ter que votar se é a favor de coletar as provas do STF e da CPI das fake news para a investigação da cassação da chapa do Bolsonaro. E todo mundo sabe, é capaz de ser 7-0 essa votação, para que sim, que as provas sejam usadas, porque já é comum no TSE que provas do STF sejam divididas com o TSE. É bem comum que as provas sejam divididas. A não ser que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas nesse caso tem, porque o Alexandre de Moraes quebrou sigilos desde antes da eleição, desde muito antes do período eleitoral. Então, o período eleitoral está na investigação do Alexandre de Moraes do STF. A coisa
tá feia. Hoje o Bolsonaro não dorme. O Bolsonaro não dorme. O Carluxo hoje deve estar se tremendo todo. A coisa tá feia. E o Alexandre de Moraes, ele tem agora esse pedido de vistas, ele pediu vista, então ele escolhe quando esse processo vai ser julgado novamente. É o Alexandre de Moraes que escolhe. Ele tem o inquérito das fake news na mão dele, ele tem o inquérito dos atos antidemocráticos do Bolsonaro na mão dele, e agora ele tem cassação da chapa do Bolsonaro, esse processo sobre esse grupo de Facebook, também nas mãos dele, tá? 3-2. Se ele der um voto favorável, a investigação continua. E aí o TSE vai ter que investigar uma coisa. Os hackers, quem quer que tenha invadido esse grupo? Quem foi? Vai ter que falar. Facebook? Queremos os dados dessas pessoas. Quem foi? Agora vamos investigar com quem eles são conectados. Vamos fazer investigação para ver se eles têm ligações com o Bolsonaro. Também vamos investigar se o Bolsonaro incentivou isso de alguma maneira, direta ou indireta. Ou o Bolsonaro ou o Mourão, que são dois na chapa, não é só o Bolsonaro. E depois se tomaram vantagem, se incentivaram outros atos como esse. Então, é uma investigação que pode demorar um pouco, mas calma, a coisa tá andando. Imagina, eu falei aqui no vídeo antes da votação dizendo, eu tenho quase certeza que não passa, isso não vai passar. E passou. Agora imagina as outras que eu falei que passam. Vai passar igual um trem em cima do Bolsonaro. É por isso que você vai no Twitter do Alan dos Santos, ele tá desesperado, gritando, brigando contra os bolsonaristas. Estão em pé de guerra os bolsonaristas. Estão brigando uns com os outros. Você vai no Twitter deles, eles estão discutindo entre si sem motivo nenhum. Sabe, na quarentena, marido e mulher que estão em casa, isolados por um tempão e começam a brigar sem motivo. Pô, você jogou a toalha no chão, briga. Então, é assim que estão os bolsonaristas. Eles estão com estresse ao nível máximo, estão desesperados porque sabem que a casa tá para cair, que a mamata tá para acabar, a boquinha, a torneira vai secar, vai fechar a torneira bem fechado, e eles estão desesperados, brigando uns com os outros. Eu já vi o Gabinete do Ódio atacar a Carla Zambelli, aí depois eu vi as mesmas pessoas que atacaram defendendo, aí depois atacar de novo, aí atacar o Alan dos Santos, aí atacar não sei quem, aí não sei quem. A coisa tá difícil. Esse pessoal é melhor tomarem um calmante e tal, não vão dormir hoje, então... Grande dia, boas notícias. Você quer ajudar a derrubar o governo? É simples. Compartilhe o vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilhe conteúdos anti-bolsonaristas, conteúdos de esquerda e vamos pra cima deles. O inimigo, o genocida tá cambaleando. Vamos dar o empurrão final que ele cai. Falou.